Você já reparou como a geração dos millennials e a geração Z está cada vez mais distante da vida de igreja? Talvez você está assistindo esse vídeo aqui e está passando por esse dilema e por essa dor. Por que que eu estou tão desinteressado pela vida de igreja? Então deixa eu te falar uma coisa, isso não é algo exclusivo a você, e aqui eu vou falar um pouco do porquê isso tem acontecido conosco e como que a gente pode sair dessa. Meu irmão, eu sou pastor Cristiano, sou pastor da Igreja Mover na cidade de Patinga, em Minas Gerais. E eu queria, antes de entregar esse conteúdo para você, de ministrar a sua vida, pedir para você se inscrever, compartilhar e curtir, comentar esse conteúdo, mandar para o máximo de pessoas que você puder, porque eu tenho certeza que quanto mais pessoas participarem de maneira digital, contribuírem, sendo curtindo, compartilhando, comentando esse conteúdo, mais alcance vai ter, mais vidas serão abençoadas e receberão esse conteúdo. Então, se vai fazer sentido para você, pode ter certeza que vai fazer sentido para a maior galera e com certeza vai abençoar muitas vidas através dessa plataforma que é o YouTube. Meu irmão, nós estamos com uma dificuldade enorme de querer ter aquela vida de igreja comum porque a gente está distraído pra caramba, a gente está desanimado pra caramba e talvez você está sentindo isso na sua própria pele. Talvez você seja um desses milênios. O que é milênios, pastor? Milênios é a galera que nasceu de 1984 a 1994. Ou talvez você faz parte da geração Z, a galera que nasceu de 1995 a 2009 e tá aí se perguntando, cara, eu tô sentindo um desânimo, eu tô sem vontade de ir pra igreja, eu tô sem vontade de me envolver, parece que eu vou para a igreja, é um peso, é um fardo, é tudo difícil, é tudo complicado. Pois é, meu irmão, a palavra de Deus já nos ensina sobre isso e nós precisamos entender muito bem em que tipo de solo a semente do evangelho está caindo nas nossas vidas. As causas disso podem ser espirituais, podem ser emocionais, pode ser porque a nossa geração se tornou superficial na sua espiritualidade, pode ser uma série de coisas, mas eu quero ser mais assertivo aqui. Eu quero trazer para você a realidade que eu vivo como pastor de uma igreja local para você poder entender quais sejam também os pontos na sua própria vida que estão te colocando nessa situação. Meu irmão, essa galera ela cresceu na igreja, muitos deles viveu em acampamentos, participou de retiros, né, aprendeu todas aquelas músicas legais do departamento infantil, no meu caso, eu me converti com 18 anos, então eu não conhecia essas músicas, mas muita gente passou por todo esse processo de igreja, mas hoje se encontra completamente desinteressado. E eu quero me basear biblicamente aqui numa parábola de Jesus, a parábola do semeador, tem em Mateus capítulo 13, e nessa parábola eu quero nos situar para poder entender qual é a razão pela qual a gente está enfrentando essa dificuldade de querer ser igreja, de querer participar da igreja, de querer contribuir para a igreja. E eu, como pastor, não posso deixar de dizer isso, que não tem como você viver plenamente o cristianismo e viver a sua fé e ser alguém que ama Jesus se você não viver, não escolher viver essa vida de comunidade, essa vida de igreja. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar é que muitas vezes nós estamos desconectados dessa vida de igreja por conta da culpa da própria igreja. Como assim, pastor? A geração X que veio antes da gente, nossos pais, que muitas vezes foram alguns os pioneiros da fé nas nossas casas, né? Talvez alguns avós ou até mais antes do que isso. Essas pessoas elas tiveram uma vida de igreja muito intensa, o que também foi um erro. Sabe aquele negócio de estar na igreja de segunda a segunda? Então isso pode ter causado em nós alguma aversão. Não só causou alguma aversão, como também fez com que os próprios pregadores da palavra de Deus se posicionassem contrário a essa vida de ativismo religioso. Então talvez alguma espécie do que nós julgamos ser um ativismo religioso da geração que veio antes da gente, cara, pode ter de alguma forma influenciado essa geração, nós no caso, os milênios e também a geração Z, para que viva um pouco mais afastado. Olha, eu não quero mais ser um ativista religioso. E os púlpitos começaram a ser uma plataforma de correção, entre aspas, eu vou te explicar o porquê. Então muitos homens começaram a se posicionar falando, olha, você deve viver sua vida também em sociedade, na tua família, você deve cuidar de você não deve viver exclusivamente na igreja. O que é correto. Eu sou um pastor e eu sou contra o ativismo religioso. Mas aí tem um problema, é a forma como essa palavra foi pregada e a forma como nós recebemos essa palavra e essa orientação dos líderes. Muitas pessoas, ouvindo esse tipo de mensagem, começaram a se desconectar e não entenderam que o problema era o excesso. Então, um erro não pode justificar
outro erro. A gente não pode achar que porque os nossos pais, né, biológicos e até na fé, eles viveram uma realidade espiritual de ativismo religioso e isso não foi correto, e concordo, se isso aconteceu, não foi correto mesmo, que nós deveríamos viver uma vida de ignorância com relação à igreja, de afastamento completo com relação à igreja. Então o erro não vai justificar o outro. Eu vejo que esse problema aconteceu em muitos lugares, e aí o púlpito foi tomado, as pessoas começaram a pregar exaustivamente contra isso. Ah, vai cuidar da sua saúde, vai trabalhar, vai produzir, vai estudar. Ok, eu sou completamente a favor de tudo isso. Mas tudo isso não deve exigir de nós uma exclusividade. Deus nunca pediu de nós exclusividade em nada. Deus pediu para nós prioridade. E isso tem que ser levado na mais autoestima. Então muitas vezes a gente está desmotivado como uma consequência daquilo que a gente tem escutado. Nós não temos mais sido incentivados a viver a vida piedosa cristã, nós não temos sido mais incentivados a viver aquela vida em comunidade, nós não temos sido mais incentivados a servir uns aos outros, a gente virou consumidor de fé. E isso faz com que a igreja se transforme num ambiente que vai ser, de alguma forma, vai se tornar enjoativo. Quando eu não participo da vida de igreja como uma missão da igreja, eu vou ter a tendência de me esfriar. Isso é natural. E quando eu escuto essas mensagens excessivamente, eu posso me tornar essa pessoa distante, eu posso me tornar essa pessoa afastada do propósito que Deus tem para minha vida. E isso pode virar um problemão, chegando a esfriar minha fé. Então talvez você tenha dado uma atenção muito especial à sua vida, ao seu trabalho, à sua família, aos seus estudos, à sua saúde emocional e física. Ok, nenhum problema nisso, não é pecado. Mas quando tudo isso se torna uma desculpa para que eu não viva mais a vida de igreja, aí, meu irmão, nós estamos falando de um assunto problemático. Por quê? Porque a igreja é parte indiscutível do plano de Deus para as nossas vidas e para cumprir a grande comissão que Deus tem para nós. Então, quando a gente olha a palavra do semeador, a palavra de Deus diz lá em Mateus 13, 22 o seguinte: a semente que caiu entre espinhos representa aqueles que ouvem, mas as preocupações dessa vida e o engano das riquezas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. É quando a igreja troca o serviço pelo egoísmo. Quando você, que é igreja, troca o serviço pelo egoísmo, né? Então a gente sabe que às vezes nos é oferecido, nos é ofertado muitas e muitas possibilidades nos dias de hoje. E a gente começa a abraçar todas essas possibilidades e a gente começa a tirar da nossa agenda, a gente começa a tirar da nossa vida, a gente começa a tirar do nosso compromisso a própria igreja. E isso, irmãos, sufoca a palavra, como diz a parábola do semeador. As preocupações dessa vida não são preocupações no sentido de emergência, mas são as coisas que sugam a nossa atenção nessa vida. E a gente pode ter preocupações além das necessárias. E essas preocupações podem tomar um tônus na nossa vida de norte, de bússola, e a gente começa a ignorar a vida de igreja, as outras coisas que são importantes para poder simplesmente viver por conta dessas necessidades dessa vida. Então deixa eu te falar uma coisa, nunca troque o egoísmo pela vida da igreja. Você tem todo o direito e deve cuidar de si mesmo. Você deve cuidar das suas emoções, você deve cuidar do seu trabalho, você deve cuidar dessas coisas. Mas você não pode trocar aquilo que é essencial, aquilo que é vital e aquilo que é uma ordem de Jesus para isso. Então eu acredito que muitos de nós, por estar envolvido demais com as coisas dessa vida, está esquecendo um pouco as coisas do céu. E o que é essa vida se comparada com a eternidade que a gente vai viver na presença do Senhor? Você glorifica a Deus enquanto trabalha, você glorifica a Deus enquanto cuida de você mesmo, você glorifica a Deus enquanto cuida da sua família, mas você não pode deixar de glorificar a Deus vivendo como igreja, junto com seus irmãos de fé e vivendo a missão e o propósito que Deus tem para a tua vida. Em Mateus 13, 20 a 21, diz o seguinte: a semente que caiu em solo pedregoso representa aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Contudo, como não tem raiz, duram pouco. Qual que é o segundo ponto que eu vejo pelo qual muitas pessoas estão desestimuladas à igreja, desinteressadas com a igreja? A superficialidade no discipulado, na integração. A igreja ela perdeu a linha, muitas vezes, no que é transformar um visitante num frequentador e um frequentador num discípulo. Nós só queremos atrair as pessoas, aglomerar as pessoas, ajuntar as pessoas e inflamar o nosso ego dizendo que o nosso salão está lotado. Irmãos, isso é problemático,
Por quê? Porque isso é volátil demais, isso não gera vida, isso não transforma caráter, não transforma pessoas, isso faz com que as pessoas vivam superficialmente a sua fé, e isso não é útil, não é bom. O que nós precisamos entender é que a nossa fé, ela precisa ser consolidada através de um discipulado. E talvez você não tenha visto, eu já lancei um vídeo aqui no meu canal Discipulado, você vai encontrar esse vídeo em algum card por aqui na tela para poder aprender um pouco mais sobre o que é discipulado, onde eu falo que discipulado não é ter um personal espiritual, ok? Mas o fato é que por não nos envolvermos no desenvolvimento da fé, na maturidade da fé, a gente se desinteressa facilmente pela vida da igreja. Qualquer coisa que acontece, essa superficialidade não é suficiente para nos segurar na presença de Deus, cara. E aí a gente se afasta, a gente se distancia, a gente se desinteressa pela vida com Deus. A outra característica muito latente nos nossos dias e última para a gente poder falar aqui sobre o porquê que a gente está tão desinteressado com a igreja é o excesso de conteúdo e falta de direção. Em Mateus 13:7 a palavra diz o seguinte: outras sementes caíram entre os espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. A gente nunca teve tanto acesso a informação sobre temas espirituais, sobre teologia, é sermão, é devocional, é debate teológico, tudo tá na palma da sua mão, cara. Você tem acesso a isso na hora que você quiser, né? Mas isso, por incrível que pareça, tem feito as pessoas ficarem sufocadas e viver uma fé isolada que não se sustenta, né? São os pastores de si mesmos, a gente pode dizer assim, né? A geração millennial e a geração Z, ela é saturada por conteúdo, a gente é nativo digital, a gente vive a realidade digital o tempo inteiro, a gente respira bytes quase, né? Posso dizer assim, eu menos um pouco, né? O cara que está filmando ali respira bytes, né? Respiramos bytes, quase, praticamente. E isso pode se tornar um entrave, um problema na nossa fé. Por quê? Porque a gente deixa de ter essa profundidade. E a gente fica consumindo todo tipo de conteúdo e a gente vira uma quimera religiosa, sabe? Vai montando partes, um Frankenstein espiritual. Vai montando partes, mas não tem uma saúde espiritual para viver aquilo. E a gente começa a ficar desestimulado com aquilo que não é bonito como é no digital. Já percebeu isso? Isso sufoca a nossa fé. Nossa, eu assisti a palavra de um influenciador XYZ na internet, é bonito o cenário, tudo é preparado. Aí você chega na sua igreja como? É um irmão tocando violão, às vezes desafinado, né? Aí tem uma outra, a irmãzinha da oração lá, não tem cara de simpática igual o influenciador que você viu na internet, e aí você começa a fazer essas analogias e começa a se desestimular. Mas é porque você está colocando no padrão aquilo que Cristo não colocou no padrão. A gente sabe muito de teologia, a gente sabe muito sobre tudo, sabe, mas não sabe o que é viver uma vida de igreja. A gente não tem aplicação prática para viver essa realidade e viver o propósito que Deus tem para nós. Pastor, o que eu faço então, pastor? Eu entendo, eu compreendo o que você falou aí, tomei umas pancadas de leve aqui. Beleza, pastor, eu aceito a cajadada, mas como é que eu volto a ter interesse por algo tão importante, tão especial, tão maravilhoso, que é a igreja de Jesus? Sabe o que diz em Mateus 13:23? Mas a semente que cai em boa terra representa aqueles que ouvem a palavra, a compreendem e dão uma colheita 100, a 60 e a 30 por um. Nós precisamos cultivar a verdade nos nossos corações. Isso implica dizer que a vida cristã, ela é comunidade. É você, meu querido irmão, tá numa comunidade que vai ter gente matura, que vai precisar de você para amadurecer. É você estar numa comunidade que vai ter gente necessitada, que vai precisar da sua oferta para comer. É você estar numa comunidade que vai ter gente doente, que vai precisar da sua oração para ser curado. Isso traz sobre nós vida. Eu encerro aqui com uma frase que eu gosto de usar com muita autoridade. A gente corre muito atrás de qualidade de vida, mas eu creio que a verdadeira qualidade de vida é você ter condições de dar vida a alguém. Eu jamais vou entender quem Jesus é se eu não amar a igreja defeituosa, problemática e cheia de gente difícil de lidar, que é a igreja dele. Por isso, meu irmão, se você tem se afastado, eu quero dar um motivo para você voltar. As palavras de Jesus. Ele morreu por essa igreja. Ele voltará para essa igreja. Não deixa de se inscrever, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar. Se esse conteúdo fez sentido para você, pode fazer sentido para a maior galera aí, para seus amigos, manda no grupo do tio e da tia do Zap, manda para geral. Eu tenho certeza absoluta que conforme esse conteúdo vai sendo mais escutado, mais comentado, mais curtido, mais pessoas vão ter acesso e você pode aí se tornar um instrumento de Deus para abençoar mais vidas, só compartilhando
esse conteúdo com alguém. Nada demais, mas já pensou que alguém pode simplesmente voltar a amar uma igreja porque você clicou em um botão? Deus te abençoe, pastor Cristiano aqui, e até o próximo vídeo.